esse texto, nós começamos a ler da seguinte forma: Jesus dizendo: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta dos dedos e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos, e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Amém. Até aqui o texto sagrado, e nós observamos mais uma outra característica de parábola que não se aplica nesse texto. É o fato de que nas parábolas Jesus não dá nome às pessoas. Neste texto, Jesus, além de afirmar que havia um homem rico, ele diz: havia um pobre mendigo cujo nome era Lázaro. Então nas parábolas não há necessidade de se dar nome às pessoas, porque ele está ali apenas para figurar, para representar. Então Jesus, ele está contando uma história conhecida, e essa história podia muito bem representar algo que tivesse passado até naqueles dias mesmos, que eles bem conhecessem, porque isso é algo que se repete ao longo dos anos, esse tipo de injustiças, de pessoas terem abundância, terem fartura e não saberem utilizar aquilo que tem para a glória de Deus. Jesus em momento algum está aqui condenando o fato de alguém ser rico. Não é pecado ser rico. O pecado aqui é possuir riquezas e não atribuir a Deus a glória devida. É pensar que a riqueza é fruto só do seu trabalho e foi lhe dado para poder desfrutar dela da maneira que bem entender. A Bíblia diz que nós somos administradores dos bens que Deus coloca nas nossas mãos. Amém. Se alguém tem riqueza, a Bíblia diz: se possuir riqueza, não ponha nela o seu coração. Se Deus lhe conceder riqueza, não ponha nela o seu coração. Temos que entender que ela provém de Deus e deve ser utilizada, administrada para a glória do nome do Senhor. Não significa que tem que pegar o dinheiro e repartir todo entre os pobres até ficar tão pobre quanto as outras pessoas, porque isso não é administrar bem a riqueza. Mas uma pessoa rica que usa a sua riqueza para poder conseguir empregos para os pobres, aplicar a sua riqueza de tal forma que os pobres sejam bem empregados com eles, tirem os pobres da situação de miséria através de bons empregos. E nós temos na história, principalmente aqui nesse país, nos Estados Unidos, de várias pessoas ricas e que fizeram fortunas exatamente aplicando o dinheiro para a glória de Deus, atendendo a necessidade das pessoas carentes e colocando o seu dinheiro em favor da sociedade. Há muitas pessoas ricas que não precisavam ter empresas,
E às vezes a gente se pergunta, por que essa pessoa com tanto dinheiro ainda se preocupa em ter uma empresa com 2.000 empregados, com 10.000 empregados, para ele ter dor de cabeça com esses empregados, se ele podia guardar esse dinheiro numa conta bancária e viver do juro desse dinheiro? Mas e essas 10.000 pessoas iriam comer o quê? Iriam viver de quê? Esse é um exemplo claro de ricos que, mesmo não sendo crentes, não sendo cristãos, não estando servindo a Deus, mas conhecem o papel social da sua riqueza. Foi isso que acabou condenando esse homem rico. Ele não soube entender o papel social da sua riqueza. E Jesus toma essa ilustração para falar do inferno. Porque a Bíblia diz que morreu o pobre, aquele pobre que andava chagado, ferido, passava em frente à casa do rico e sentia cheiro de churrasco lá no quintal, e era doido para poder comer, mas não podia sequer bater na porta, e se batia na porta pedindo uma esmola, pedindo uma ajuda, o rico mandava empregado lá na porta: vai lá ver quem é, fala que eu não estou, se for alguém querendo pedir favor para mim, diz que eu não estou. Aí se o empregado voltasse, olhando pobre pedindo comida, talvez ele dissesse: pergunta para ele se ele come comida dormido de um dia para o outro. Aí ela perguntasse: você come comida dormido de um dia para o outro? E o pobrezinho coitado ia mandar dizer: olha, eu até gosto mais da comida velha. Aí o rei mandava falar: volta lá e fala para ele para voltar depois da manhã, que essa aqui está fresquinha, quentinha. Hoje não tem. E depois continuava dizendo que não tem. Desfazia do pobre. Mas a Bíblia diz que o pobre morreu primeiro do que o rico. Essas coisas acontecem mesmo. Depois de algum tempo, o rico morreu também. A Bíblia não diz quanto tempo. Podem ter passado 5 anos, 10 anos, 20 anos, ou até 50 anos depois. Para Deus isso não importa, irmão. Tempo para Deus não é problema. Deus espera. Chega o dia do acerto de contas de todos. E a Bíblia diz que quando o rico morreu, o pobre quando morreu, os anjos apanharam e levaram direto para o seio de Abraão, ou seja, para o mesmo lugar onde Abraão já está. Quando Jesus queria dizer, enquanto nos tempos de Jesus, queria dizer que alguém morreu e foi para o céu, se foi para o paraíso, foi para um lugar de descanso, para o melhor lugar, dizia que foi para o seio de Abraão, ou seja, foi para onde Abraão também estava, que Abraão era chamado de amigo de Deus. O rico morreu e a Bíblia não menciona que teve anjo envolvido no meio, não. Ele morreu e foi para o inferno. Aí Jesus introduz essa doutrina do inferno, que na Bíblia fala-se mais de inferno do que no céu. Os irmãos talvez não tinham tentado para isso. Mas a doutrina do inferno é uma doutrina tão importante na Bíblia, que existem mais citações na Bíblia acerca do inferno, do lugar de sofrimento, do que do céu como morada eterna da igreja, o lugar de descanso da igreja. Então é porque precisa ser pregado. E é tão importante que o próprio Jesus ensinou várias vezes sobre essa doutrina do inferno. Como já falamos das lições que se aprende no inferno, eu quero falar das coisas que existem no inferno. As coisas que tem no inferno que precisa ter é na igreja. Não era no inferno para ter isso. A igreja que precisa ter. A Bíblia diz que quando o homem chegou no inferno, sabe o que aconteceu? Fala que ele olhou e viu. Quando ele chegou no inferno, ele viu. Ou seja, tem visão no inferno. Aí algumas coisas ele viu. A visão dele agora está completa, está perfeita ali no inferno. Coisas que ele nunca tinha visto. Visão que ele nunca tinha visto na terra, agora ele tem no inferno. Uma das visões, irmãos, que não está tendo na terra, e às vezes até dentro da igreja não está tendo a visão do inferno. O entendimento acerca do inferno. Aquele rico morreu, chegou no inferno e ele viu o inferno. Ele descobriu que o inferno existe, que o inferno é real. Quando chega no inferno, a pessoa tem a visão real do que é o inferno. Não é mensagem para estar dando glória a Deus mesmo, não. É para a gente ficar prestando atenção. É esse silêncio mesmo que nós precisamos, irmãos.
A visão que nós temos do inferno, o conhecimento, o entendimento que nós temos de inferno, afeta a nossa vida aqui na terra. E quando a gente olha o viver de alguns crentes, a gente pode, sem dúvida nenhuma, sem medo de errar ou de estar julgando mal, a gente pode dizer claramente: esse crente não entende nada de inferno, ele não tem a menor visão do que seja o inferno, porque se tivesse visão do que é o inferno, não estaria vivendo a vida que está vivendo. É ou não é? Concordam ou não? Quando não se tem visão do inferno, enquanto está na igreja, acaba vivendo uma vida de qualquer maneira. Lá no inferno, irmãos, ele tem a visão do céu também, porque ele vê o lugar onde está Abraão, Isaac e Jacó. Ele vê o paraíso, ele vê o lugar de descanso, ele vê os santos que morreram esperando em Deus, ele vê esse povo gozando, ele vê esse povo agora nos céus, desfrutando das bênçãos de Deus. E quando ele vê isso, ele chega no inferno, ele enxerga essas coisas. Então no inferno tem visão, irmãos. A visão, como se não existisse céu, como se não existisse inferno. A vida cristã passa a ser uma vida social apenas. Vir à igreja passa a ser apenas um compromisso social. Quando der para ir eu vou, se não der para ir eu não vou. Cheguei muito cansado, ou está passando um show especial na televisão que eu não quero perder, capítulo daquela novela que eu estou seguindo, não quero nem para gravar, para ver depois, porque perde a graça. Eu quero ver na hora que está passando a novela, mas é dia de estudo bíblico, mas a novela eu não quero perder, o assunto está interessante, eu não consigo esperar nem para ver gravado depois que chegar da igreja, não, eu quero ver agora a minha novela. Será que estamos tendo visão do céu e do inferno? Será que estamos entendendo o que é céu, o que é inferno, que céu é real, que inferno também é real? Será que estamos tendo esta visão? Quem tem visão de céu e de inferno não faz esse tipo de troca, não. Sabe que precisamos então viver como quem quer ir para os céus, escapando do inferno que é para baixo. Provérbios 4:18, para o entendido o caminho da vida é para cima, para livrar-se do inferno que é para baixo. Visão do inferno. Chegou no inferno, tem visão, irmãos. Aí além de visão no inferno, a Bíblia diz que aquele homem, ao chegar no inferno, ele agora começa a clamar. Existe clamor no inferno. Fala que ele chegando lá, estando em tormento, ele clama. E aquele clamor, irmãos, é aquele clamor com lágrimas, aquele clamor de desespero. Tem misericórdia de mim, pai Abraão. Tem misericórdia de mim, pai Abraão. Vamos, não é na igreja que é lugar de clamar? É aqui que nós temos a oportunidade de clamar. É aqui que nós temos a oportunidade de buscar a Deus. Aquele rico esperou chegar no inferno para poder clamar. Inferno, além de ter visão, número 2, inferno tem clamor. Lá no inferno se clama, lá no inferno se grita por misericórdia, lá no inferno clama por ajuda, lá no inferno clama por socorro. Existe clamor no inferno, mas não é no inferno que é lugar disso, não. É tarde demais deixar para clamar no inferno. A hora de clamar é aqui, irmãos. É pedir: Deus tem misericórdia de mim, Deus tem misericórdia de mim. É agora que temos que clamar pela misericórdia de Deus. Mas há pessoas que estão vivendo por aí e não sabem que podem clamar hoje pela misericórdia de Deus, que se clamar a Deus hoje vai receber o socorro hoje. É importante então hoje nós estarmos clamando ao Senhor. Na igreja, irmãos, precisa ter clamor e lágrimas de arrependimento, clamor e lágrima de compaixão para com as pessoas necessitadas. Aqui é lugar de clamor, de levantarmos um clamor a Deus. Temos os nossos cultos de oração, onde devemos vir para a igreja para clamar ao Senhor. É tempo de clamar ao Senhor, é tempo de invocar ao Senhor. E sabe de uma coisa, irmãos? Sabe por que aquele rico clamou lá no inferno?
porque lá no inferno ele tinha certeza de que o clamor dele seria escutado. Poderia não ter sido respondido, mas ele sabia que todo clamor chega até diante de Deus. Todo clamor é ouvido por Deus ou é escutado por Deus. Por isso ele clamou. Ele acreditou que Deus estaria escutando o seu clamor e pensou assim: eu vou tentar pelo menos clamar para ver se consigo resposta. Mas agora na igreja não, irmãos. Jeremias 33:3 diz: clama a mim, clama a mim e responder-te. Aqui na igreja existe uma garantia de que se hoje nós clamarmos ao Senhor, o Senhor vai nos responder. Então lá no inferno que é lugar de clamar, não é para esperar chegar no inferno, para no inferno clamar. Tem que clamar enquanto estamos na igreja. É agora que podemos clamar, porque é agora que nós temos condição de ser respondido, a garantia de Deus de que Ele vai nos responder se nós clamarmos a Ele. Aleluia. Vamos passar para o ponto número 3? Ponto número 3, verso 25. Diz-nos o texto bíblico, no verso de número 25, quando aquele rico lá do inferno estava clamando ao Senhor, ele diz: disse porém Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens. Ou seja, no inferno existe lembrança. Lá no inferno vai se lembrar das oportunidades que teve aqui na terra. Lá no inferno vai se lembrar de que o que teve aqui na terra, a oportunidade que teve aqui na terra, e se perdeu. Agora ele teve que se lembrar: lembra, você era rico lá na terra. O que é que você fez da sua riqueza? Você gastou com você mesmo. Hora nenhuma você pensou no pobre. Você não precisava ter distribuído dinheiro para o pobre, mas arranjasse um emprego para aquele pobre. Eu não precisava de dar Bolsa Família para o pobre, não. Dar bolsa enxada para ele, terreno para capinar, uma enxada para capinar. Porque tem gente também que quer viver de Bolsa Família, né? O governo dá tudo, e o governo para de dar. Agora estão querendo transporte de graça, ônibus de graça. Se der ônibus de graça, eles vão querer arroz de graça. Se der o arroz de graça, eles vão reclamar porque está cru. Não, irmão, não é isso. O que se fala aqui é de usar a riqueza para poder ajudar as outras pessoas a se desenvolverem. Socialmente também, se há uma situação de enfermidade, de necessidade de um donativo, também donativo. Mas a Bíblia não está exigindo aqui que se pegue e distribua com os outros. Aqui está dizendo: lembre-se que você recebeu os seus bens da terra e desfrutou de todos eles lá na terra só com você mesmo. Quando havia pessoas à sua volta que poderiam ser beneficiados com a sua riqueza. E ele não ficaria mais pobre com isso, não. Ele ficaria mais rico se ele usasse aquele dinheiro dele para montar uma empresa e arranjar emprego para 50 pobres. Ia ser 50 pobres trabalhando mais para prosperar a empresa dele, para ficar mais rico. Mas não, ele quis desfrutar. Ele pensou: eu não quero ter dor de cabeça administrando o trabalho de pobre. Eu tenho dinheiro para viver sem precisar disso. Quero viver regaladamente, quero viver à vontade. Isso aqui significa: quero viver sem preocupações. E não quero nem pobre batendo na minha porta. Agora é tempo de lembrança. Inferno é tempo de lembrança, irmãos. Lá no inferno vai se lembrar. Mas não é no inferno que temos que lembrar, não. É aqui dentro da igreja. É que nós temos que lembrar das coisas que Deus nos deu. Lembra das bênçãos que Deus te tem dado. Lembra dos favores que Deus tem feito por você. Lembra da prosperidade que Deus tem te dado. Lembra para agradecer. Lembra para louvar a Deus. Lembra para compartilhar com outras pessoas. Lembra daquilo que tem. E lembra daquelas pessoas que precisam. Era isso. Lembra do que você tem. E lembra de quem precisa. Para
compartilhar com quem precisa. É dentro da igreja que tem que haver compaixão, que tem que haver essa lembrança das necessidades das pessoas. Ponto número 4 agora. Quarta coisa que tem no inferno que precisa ter na igreja. Verso 26, a resposta para o rico ainda foi essa: além disso, existe uma separação entre nós. Inferno é lugar de separação. Tem separação. Quem está no inferno não consegue passar para o lado de quem está no céu. Quem está no inferno é porque gostou de viver uma vida de pecado. Então, pecado, lugar de pecado é no inferno. E aí Deus põe um abismo separando. Céu é lugar de quem quer ser santo. Quem se esforçou para ser santo, aí vai para o céu. Aí não mistura mais, irmão, não mistura mais. Não tem mais jeito de misturar. Tem uma separação, um abismo entre céu e inferno. Depois que foi para o inferno, não tem mais jeito de passar para o céu. E sabe uma outra coisa que eu aprendo aqui, irmão, que me deixa confortado? Que diz: quem está aqui também não tem jeito de ir para lá. Quem for para o céu, irmão, nem que queira ir para o inferno, depois que for para o céu, não consegue mais, viu? É melhor você decidir agora. Se quiser ir para o inferno, decide agora de uma vez e vai para o inferno. Porque se for para o céu, não vai conseguir ir para o inferno depois. Tem alguém querendo ir para o inferno? Então, graças a Deus, que bênção. Quando chegarmos no céu, irmão, não tem jeito nem querendo de ir para o inferno mais. Separação. Agora, não será que o lugar de separação de pecado devia ser na igreja, não? Interessante que é no inferno que tem separação de pecado. Mas, irmãos, na igreja precisa ter essa separação já. É agora que precisamos separar do pecado. O crente precisa separar do pecado, é agora. O mundo e o pecado estão lá, e nós procuramos viver longe do pecado, afastar-nos do pecado, afastar-nos de tudo aquilo que nos puxa para o pecado. Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, verso 11, nós estudamos aqui na última quarta-feira. Pedro disse: eu rogo-vos, pois, irmãos, como amados, como a estrangeiros e peregrinos, que não vos guardai, abstenhais da concupiscência que batalha contra a nossa alma. Guarda, livra, fuja, abstenha daquilo que quer te arrastar ao pecado. Concupiscência é desejo errado, desejo do pecado. Foge até do desejo de pecar. Tem que ter separação de pecado. É na igreja que é o lugar onde nós estamos procurando nos separar do pecado. Essa separação existe lá no inferno, vai existir no inferno, mas ela tem que estar na igreja, lugar de separação entre o crente e o pecado. O pecado é no mundo, lá fora. Nós devemos nos esforçar para viver uma vida de santificação, uma vida completa do pecado, não nos comprometermos com o pecado. Agora o verso 27 me mostra a quinta coisa que existe no inferno que tem que ter na igreja. O que é que ele faz? No verso de número 27 ele diz assim: então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna. O que é que ele está fazendo aqui? Pai, eu te imploro. O que é que ele está fazendo? Está orando. Oh, mas peraí, adianta alguma coisa agora orar no inferno? Ele está no inferno, e no inferno tem oração. Não sabia? Ora-se mais no inferno do que dentro das igrejas. Há mais oração no inferno do que dentro das igrejas. A Bíblia diz que ele estava orando no inferno, e pensa que era só ele? Não, todo mundo que vai para o inferno chega lá, aprende a orar. Nós estamos vivendo o tempo, irmão, que tem crente que não ora 1 minuto por dia sequer. Mas quando chegar no inferno, irmão, vai ser horas e horas orando. E vão insistir, vou orar para ver se consigo. Quem sabe Deus muda de ideia. Quem sabe Deus me tira daqui. Então orando no inferno, aquele rico deve estar orando até hoje. Tem mais de 2000 anos que esse rico está orando lá no inferno. Aqui, irmãos,
Ajoelhar para orar 5 minutos na igreja é uma luta para conseguir orar 5 minutos. Mas no inferno, 1 hora, meia hora, 1 hora, 2 horas, 1 ano, 2 anos, vai orar 1 milhão de anos e vai chegar vai olhar para o inferno e está o povo orando no inferno. Está o povo orando no inferno. Então o inferno tem oração, mas não adianta mais orar depois que chega no inferno. É na igreja que é lugar de oração, é na igreja que é tempo de nós orarmos. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem perverso a sua perversidão. Deixe tudo, ora ao Senhor, busca ao Senhor, irmãos, que é tempo de buscar ao Senhor. A Bíblia diz que agora é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de orar ao Senhor, é tempo de clamar ao Senhor, é agora, irmãos. Hoje há tempo, hoje é possível orar ao Senhor. Inferno tem oração. Sexta coisa que tem no inferno está ainda dentro do verso 27. Qual foi a oração dele? Manda alguém na casa dos meus pais. O que é isso, irmãos? Isso é missão. Você deseja um missionário. Quem está no inferno, irmão, quer fazer tudo pela obra missionária. Quem está no inferno, se ele puder dar o dinheiro dele todo para a obra missionária, ele dá. Depois que morre e chega no inferno, se ele deixou a herança dele para os filhos, para os netos, se ele puder voltar atrás e falar: deixa eu escrever meu testamento de novo, sabe o que ele vai fazer? Ele reescreve o testamento e diz: entregue esse dinheiro todo para as igrejas que estão fazendo missão, para poder ser entregue na obra missionária. Quem passou a vida juntando dinheiro e não dava oferta missionária, irmão, quando chegar no inferno, vai querer falar: pai, pega aquele dinheiro todo que eu deixei no banco, pega tudo que eu deixei no banco, tudo que eu comprei, adquiri, aquelas casas que eu comprei, as fazendas que eu comprei, tudo que eu comprei, juntei dinheiro, guardei tudo para mim e ficou para trás no banco. Usa tudo para a obra missionária. Quem está no inferno quer ajudar a obra missionária, quer fazer a obra missionária, quer que alguém faça a obra missionária. Quem está no inferno está disposto a aplicar tudo o que tem para fazer a obra missionária. Mas é tarde demais, irmãos. E isso não é função de quem está no inferno. Fazer missão é função da igreja do Senhor Jesus Cristo. Fazer a obra missionária é a minha função, é a sua função. Contribuir com a obra missionária é a nossa função aqui nesta vida. Contribuir com a obra missionária, pregar o evangelho, enviar missionário. Está pedindo: manda na casa do meu pai, manda pregar o evangelho, manda missionários. Oração por missão agora. E a última, sétima coisa que existe no inferno, verso 28, o que ele diz no verso 28? Prestaram atenção aí? Ele diz o seguinte: porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. No inferno tem preocupação com as almas para não ir para o inferno. Pensa que quem está no inferno quer companhia. Pensa que quem está no inferno está pensando: tomara que ele morra e vem para cá também. Quem está no inferno está preocupado com quem está morrendo e indo para o inferno. Irmãos, essa preocupação deve ser a preocupação da igreja, não de quem está no inferno. A igreja tem que se preocupar com as pessoas que estão morrendo e indo para o inferno, porque ninguém lhes prega o evangelho, porque ninguém lhes leva a mensagem do evangelho. Então nós precisamos nos preocupar. Aquele homem pediu: eu tenho 5 irmãos, manda alguém pregar para os meus irmãos, para eles não morrerem e virem para o mesmo lugar que eu estou, para esse lugar de tormento. Manda alguém pregar para eles, tem misericórdia, levante alguém para pregar. Mas irmão, sabe de uma coisa? Em parte, esta oração feita no inferno, ela é ouvida assim, porque quando prego esta mensagem, eu vejo a igreja tão atenta. Eu tenho certeza que essa igreja está ouvindo a oração deste homem lá no inferno. Jesus contou esta história para esta igreja ouvir, para esta igreja escutar. Se essa mensagem vai ser colocada nas redes sociais, é para alguém nas redes sociais também escutar esta mensagem e tomar uma decisão de ir pregar para quem está precisando ouvir esta mensagem. Aquele rico disse: eu tenho 5 irmãos,
Eu não quero que eles morram e venham para o inferno. Mande alguém pregar para os meus irmãos que estão morrendo e vindo para o inferno. Então, irmãos, quem ouvir essa mensagem e ir pregar, está ouvindo a oração, está respondendo a oração que foi feita lá no inferno. Alguém no inferno disse: mande alguém pregar para os meus irmãos que estão morrendo, para eles não virem para esse lugar de tormento. Então vamos, irmãos, tomar uma decisão hoje, adicionar a decisão que os irmãos já têm tomado, de pregar o Evangelho, de evangelizar. Vamos colocar, adicionar mais força a essa decisão, e da agora em diante, irmos com mais força, com mais intensidade, levar a mensagem, sabendo que há alguém no inferno pedindo para pregarmos por um parente dele. Se nós formos pregar por alguém que tem um parente que já morreu e aquele parente não era crente, pode ter certeza, o parente dessa pessoa está no inferno orando e pedindo: Deus, manda alguém pregar para o meu parente. Deus, manda alguém pregar para o meu parente. De tudo que esse homem pediu no inferno, a única coisa que pode ser respondida é esta, porque esta pode ser respondida pela igreja hoje. Ele disse: não pode. Lázaro não podia, mas eu posso e você pode. Lázaro já tinha morrido, não podia voltar aqui, mas nós que estamos aqui na terra, nós podemos escutar o clamor do inferno, e ao escutar esse clamor do inferno, nós íamos levar a mensagem para eles, irmãos. Que inferno é um lugar terrível. Ele disse: eu não quero que venha para esse lugar de tormento, porque inferno é um lugar onde as pessoas têm remorsos, mas é tarde demais. Inferno é um lugar onde eles vão odiar o próprio pecado que os levou para lá, mas é tarde demais. Inferno é um lugar de sofrimento eterno, é um lugar onde tem memória e lembrança das oportunidades perdidas. Inferno é um lugar onde se arrepende de não ter aproveitado aquelas oportunidades. Inferno é um lugar de absoluta falta de esperança. Inferno é um lugar de separação eterna daquelas pessoas que eles tanto amavam, que tanto amavam nessa vida. Inferno é lugar de fogo que arde dia e noite, e as pessoas não morrem mais, só sofrem. Inferno é lugar de remorso por não ter ouvido a palavra de Deus. Inferno é lugar de onde estão todos que perderam as oportunidades. Hoje nós estamos, irmãos, diante de uma oportunidade. Temos a palavra de Deus, temos uma mensagem sobre o inferno e conhecemos o caminho dos céus que nós abraçamos. A Bíblia diz: para o entendido, o caminho do céu é para cima, o caminho da vida é para cima, para fugir do inferno que é para baixo. Você já está fugindo do inferno que é para baixo, já está no caminho da vida. Então vamos continuar no caminho da vida, irmãos. Nós vamos lembrar: há muita gente lá fora, há muita gente aí no mundo que está morrendo. Um parente dele já morreu e está lá no inferno dizendo: Deus, manda alguém pregar. Deus, manda alguém pregar. Deus, manda alguém pregar. Manda alguém pregar para o meu parente que está vivo ainda, que está na terra, para não vir para cá. Você está disposto a fazer isso? Quem está disposto a levar essa mensagem, a ouvir esse clamor lá do inferno? Fique de pé. Escute agora. Escute por um instante. Eu quero que por um instante você curve a sua cabeça, feche os seus olhos e escute o clamor do inferno. Escute alguém lá no inferno agora, que está clamando e dizendo: Deus, manda aquela igreja em Elizabeth. Deus, manda aqueles crentes que estão agora ouvindo aquela mensagem. Manda eles pregar na casa do meu pai, ou na casa dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. Existem avós e avós no inferno agora clamando, dizendo: Deus, manda alguém pregar para o meu neto para ele não vir para cá, Deus. Deus, manda alguém pregar, Senhor, para o meu filho para não vir para cá. Tem marido que morreu brigado com a esposa, divorciado, querendo a caveira da esposa, mas agora está no inferno dizendo assim: Deus, manda alguém lá pregar para ela também não vir para cá. Tem pessoas, irmãos, inimigas uns dos outros. Morreu inimigo de alguém e foi para o inferno, e agora está no inferno dizendo: Deus, manda pregar para aquele meu inimigo lá na terra, para ele se converter e não vir para cá. Eu quero orar agora.
Tome a sua decisão de hoje em diante levar esta mensagem, pregar esta mensagem.